O tarifaço do Donald Trump finalmente veio, e veio mais agressivo do que todo mundo esperava. O que esperar da Bolsa Americana daqui pra frente? E aqui no Brasil, será que a gente tá começando um novo bull market? A nossa bolsa foi uma das únicas do mundo que reagiu positivamente ao tarifaço de Trump, e hoje a gente vai entender por quê. Além disso, a gente vai falar se compra ou vende a própria bolsa brasileira e também a Apple, que teve uma reação negativa aí bem forte depois do tarifaço. Como bônus, estamos introduzindo um novo quadro aqui no podcast que a gente quer saber, inclusive, o feedback de vocês, que é a dica cultural da semana. Toda semana pretendemos trazer aqui qual é a nossa dica em termos de cultura. Deixa aqui nos comentários se você gosta disso ou nem tanto. Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com João Piccioni, que é CIO e Head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Mais ou menos. Sentimentos mistos hoje. Dia muito volátil, né? Muito volátil, várias ações aí caindo mais de 5%, enfim, coisas caindo 8%, 9%. Algumas empresas caindo 30%, né? E lá fora, assim, um dia bastante estranho. E a volatilidade pegou aqui também, né? Por exemplo, as ações da Embraer abriram caindo, né? Eu tenho acompanhado de perto, porque a gente tem uma posição no papel e de repente passou a subir 5% depois de que, olha, o Brasil só vai ser tributado em 10%. E aí, de repente, as ações já estão no campo negativo de novo. É uma volatilidade realmente que incomoda, né? O curto prazo fica chato. Esse também talvez seja o evento mais importante do ano, né? Esse que a gente teve agora. O tal do Liberation Day. Exatamente. Então, assim, esperado que haja vol. Bom, Hoje nós contamos com a presença do Enzo Pacheco, nosso analista de ações internacionais, para a gente decifrar aí um pouco desse mercado. Seja bem-vindo, Enzo. Fala, Lari. Fala, João. Eu acho que você está sendo até bondosa quando você fala que um dia volátil, né? Lá fora é um dia mar de sangue. O que para muitos é Liberation Day, tá virando Mutilation Day lá, mas tudo bem. Mas enfim, obviamente, né? Temos que ter cuidado, mas pode até abrir oportunidade a alguns ativos. Acho que esses momentos, o investidor não tem que fazer muita coisa não, mas tem que ficar atento ali que pode começar a aparecer alguma coisa para poder aumentar a exposição lá fora. Oportunidades, né? Muito bem, antes da gente começar aqui a entrar nos nossos assuntos, eu quero avisar que nós já liberamos as nossas carteiras mensais recomendadas para o mês de abril. E nós estamos deixando o link aqui da Empíricos 10 Ideias, a carteira mensal de ações pela qual eu sou responsável, para vocês acessarem de forma gratuita. Tem o relatório completo, incluindo aí as ações recomendadas para o mês. Bom, vamos lá. O tarifaço do Trump veio, hein? Ele fez que foi, não foi, acabou fundo, né? Como dizem aí as más línguas. E veio naquela linha da reciprocidade, né? E realmente foi aquele cenário que muita gente estava pintando como o outcome negativo, né? O cenário potencialmente mais negativo, que ele colocou uma tarifa geral, né? Paralela para todo mundo e mais tarifas adicionais para determinados países. E essa baseline tariff, né? Que ele chamou de 10% para todo e qualquer produto importado para os Estados Unidos, e uma sobretaxação que foi baseada naquela regra de reciprocidade, né? E passaria a valer aí no dia 9 de abril. Agora, o conceito dele de reciprocidade foi um pouco diferente, né? Porque antes a gente estava entendendo a reciprocidade como sendo o país que mais tarifa, né, os Estados Unidos, mas não, ele entendeu como o saldo de balança comercial. Enfim, então nessa linha os mais afetados aí foram países asiáticos, Vietnã, Taiwan, Camboja, China e Coreia do Sul. E aí, assim, com sobretaxações de 25%, 30%, 40%, 50%, até 90% em alguns casos. E o mercado reagiu muito mal, como a gente estava falando aqui no começo, né? O S&P, a última vez que eu olhei, estava caindo 4%, o Nasdaq 5%. Curva de juros se fechando e o dólar caindo bastante também, né? Chegou a 5,59, agora 5,60. João, eu queria primeiro ouvir de você, assim, o que está explicando esse movimento do mercado, né? E se isso conversa com realmente o impacto esperado das tarifas na economia americana. Bom,
o impacto dos mercados tá muito mais relacionado com a incerteza, né? Então, o grau de o Trump ele traz esse grau de incerteza recorrentemente para a cabeça dos investidores, que na hora do vamos ver preferem, vamos dizer, colocar seu dinheiro de lado e esperar para ver a poeira baixar. Eu acho que o que a gente está vendo é um pouco da continuidade do mês de março, né? Eu estava na minha cabeça, o lado técnico tinha ficado até favorável nessa virada de março para abril, e eu achava que as coisas poderiam até se acalmar um pouquinho. Mas essa colocação do Trump traz muitas variáveis à frente que a gente ainda não consegue decifrar, né? Primeiro, tem uma questão relacionada até à própria economia, que é o real efeito das tarifas na economia americana. A gente sabe, talvez, qual é esse efeito nas demais economias, e são efeitos ruins, né? Se a gente olha, por exemplo, para a China, a China vai aguentar uma tarifa desse nível por muito tempo? Muito provavelmente não. Muito provavelmente o Xi Jinping vai precisar desvalorizar mais ainda o yuan. Será que ele vai fazer isso e exportar a deflação para o mundo? Ou será que ele vai colocar o Trump na sala? E me parece que eles têm um encontro marcado ali para junho. A gente já falou disso até no aniversário, próximo aniversário dos dois. E definir alguma parceria mais estratégica? Pode ser que aconteça. Porque, de fato, assim, é uma pressão muito grande na economia chinesa. Nos Estados Unidos, lógico que a gente vê assim, a gente está vendo alguns problemas, né, em alguns setores. Então, pega lá o setor automotivo, a gente vai ver os preços dos carros subindo, vai ver veículo usado subindo. Até bom para as AutoZones, né? Nem me lembro, tirei da carteira, infelizmente. Faz parte. Mas a gente vai ver esse processo acontecendo. Mas ele também suscita dúvidas em relação à própria, vamos dizer, aos próprios objetivos do Trump, né? Então, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, mas ao tributar Taiwan, por exemplo, e, consequentemente, colocar uma tarifa extra, um fardo, por exemplo, na venda de iPhones, ele também está reduzindo ali a capacidade dos Estados Unidos em gerar riqueza, né? Ele vai, como que a Apple vai lidar com os preços dos seus produtos? Ela vai aumentar os preços dos seus produtos para os seus usuários americanos? E como que fica isso no resto do mundo, né? A Samsung, coreana, enfim, que manda seus celulares para os Estados Unidos, também vai repassar isso para o preço? Ou vai absorver? Né? Então, tem algumas questões que ainda não estão claras. Vamos lá. A Amazon precisa comprar as GPUs da NVIDIA para continuar com o processo de inteligência artificial. Aliás, bom, deixa mais para frente que eu comento sobre isso, mas e de repente, daquele CAPEX que estava programado, 34% vai virar tarifa. Poxa, é 34% a menos de GPUs que a Amazon vai colocar para dentro dos seus servidores. Não conversa com o Stargate do começo do ano. Né? A não ser que o benefício na outra ponta venha com uma velocidade muito rápida, né? Que seria o corte do imposto, o imposto de renda. E aí, tudo bem, você está trocando uma tarifa pela outra. Vamos ver como que o Trump vai lidar. Lembrando que quando a gente faz a divisão de imposto nos Estados Unidos, os impostos corporativos hoje, representam uma fatia muito pequena da arrecadação americana. Muito pequena já. Então, de repente, ele está com essa cabeça e ele vai fazer alguma coisa nesse sentido. Não sei. Então, óbvio que o mercado, no primeiro momento, vai reagir mal. Ele vai... Ele tá forçando um pouco a barra, ele não consegue mais fazer o hedge dentro de casa. Os derivativos estão caros. Então, o que está acontecendo o dinheiro está sendo, né, distribuído ao redor das economias globais. Está sendo distribuído para os emergentes. Esse aqui. Europa, de certa forma, a Europa já foi e agora já começa... Puxa, mas qual o efeito das tarifas na Europa, né? Agora começa aquele questionamento um pouco mais duro também. Porque, poxa, se a GPU da NVIDIA sobe nos Estados Unidos, não vai subir na Alemanha, que também precisa subir um monte de data center? Será que o preço não vai subir em todo lugar? Vai, né? E aí? Como é que fica? Vai ser uma reorganização de cadeia produtiva
global, né? Muito grande. Muito grande, é muito grande. E aí, bom, obviamente as regiões, os países vão começar a fazer contratos bilaterais, enfim. A gente vai ver toda uma reestruturação desse jogo. Então, por enquanto a gente está vendo esse fluxo de recursos fluir, né? E ir para outras regiões. E aí, eu também, a gente estava debatendo aqui um pouquinho antes, eu vou voltar para aquele ponto. Esse tipo de dinâmica técnica do mercado só aconteceu em 2 momentos, que a gente está vendo, né? Bolsas europeias subindo, bolsas americanas caindo, o resto do mundo subindo e bolsa americana caindo, dólar perdendo força. A gente só viu em 2 momentos, na véspera do .com e na véspera da grande recessão. De 2008. De 2008, exatamente, no primeiro semestre. Então, assim, me parece assim, um verdadeiro unicórnio aqui mesmo, né? E aí eu tô tomando emprestado aqui o termo que tem um economista que eu sigo, que é o Alf Picaccello, ele usou o termo macro unicorn. Assim, é um evento único de novo. A gente tá no Black Swan do Taleb. É engraçado que, né, parece que é algo usual, mas não, estamos sim exatamente no meio do furacão, exatamente num evento de Black Swan. Tá fora do intervalo de confiança. Então, poxa, como que os investidores reagem, né? Normalmente, quando você tá nessas bordas, você reage desse jeito que a gente tá vendo. E aí, aqui eu vou trazer minha preocupação, Lari. Ou vou deixar de preocupação para depois? Pode falar. Para a próxima pergunta. Tá bom, tá bom. Então, queria passar a bola para o Enzo, né, para falar um pouco da perspectiva meio setorial, né, que o setor de tecnologia está sendo o que mais está apanhando aí depois desse tarifaço. Já vinha apanhando antes, né, continua apanhando mais ainda depois, e eu queria entender sua visão para frente, né, se faz sentido isso, se você acha que vai continuar. Lari, assim, a gente, como o João comentou, né, a gente teve um primeiro trimestre na Bolsa Americana muito ruim. Se você for pegar março, foi o pior mês desde dezembro de 2022. Para aqueles que lembram, 2022 foi o último ano que a gente teve um ano negativo na Bolsa Americana, e foi um ano bem negativo, que a gente teve aquele início do aumento do corte de juros, que pega principalmente os cases de crescimento, né? Então, assim, de fato, o técnico parecia que estava muito esgarçado já, e, né, eu também eu acompanho o João nessa, que parecia que abril poderia dar um alívio momentâneo, que sabe? Assim, pô, o tech já caiu muito, alguns valuations já foram para um patamar muito, se você for pensar de longuíssimo prazo, é um patamar atrativo. Então, eu estava contando também que a gente teria um alívio nesse começo. Veio o Trump, né? E aí, eu acho que, assim, a questão de ontem, a gente já via no mercado umas pessoas falando assim, olha, eu acho que esse tarifaço aí já tá meio que na conta, não tem como ele fazer alguma coisa muito além do que ele, né, promete. E aí, como você falou, ele trouxe a tarifa básica, trouxe nos 10%. E aí, como o João pontuou, você vai ter China, e China, na verdade, é 54, não é nem 34 que ele foi anunciado. Porque é os 34 de ontem, mais os 20% que já eram anunciados de fevereiro, né? Então, começa a ficar muito complicado para as empresas de tecnologia que talvez dependam, né, da produção na China. Então, assim, eu acho, como o João falou, que deve ter alguma conversa já programada entre o Tim Cook, por exemplo, e o Trump para falar, cara, se você não fizer alguma exceção nesse caso, a gente vai ter que aumentar o preço do iPhone. Não tem como você ter uma tarifa de 50% e eu ter que assumir toda essa bucha sozinho. Que ele assuma metade, mas mesmo assim, ainda é 25% a mais no preço do iPhone. Então, muita coisa envolvida. E aí, a NVIDIA também, né, que está nesse boom aí de inteligência artificial, dependendo de Taiwan para fabricar os chips, vai fabricar um chip muito mais caro. Então, todas as empresas que estão fazendo investimento vão ter que rever. E aí, a gente viu esses papéis hoje, né? Eu estava vendo que o setor de tecnologia ele só não é o pior porque tem energia hoje caindo muito. Que juntou, tem outra questão, já juntou tudo hoje. Mas eles também aproveitaram, né, gente? Lógico. Não vai deixar para anunciar, dar o PEP... vamos deixar para anunciar depois, antes da tarifa? Aí o cara vem e anuncia, assim. Não, explicando, só um parênteses, né? A OPEC hoje de manhã divulgou que pretende aumentar ainda mais a produção a partir de maio, né? Já tinha... aumentar, né? Revisar a expectativa de produção. Que é um ponto que vai em linha com um dos desejos do Trump, né? Sim. Talvez ele consiga de uma maneira... Ele tinha a intenção, né? Aumentar a sua produção interna, mas talvez ele consiga chegar nos famosos $50 por barril com todos os outros a produzirem. E colocando a Rússia ali bem
na parede agora, né? Porque, tudo bem, provavelmente a Rússia não deve ter gostado muito dessa decisão do seu grupo. Mas, de certa forma, coloca eles na parede no momento que eles precisam negociar ali a paz ali com a Ucrânia, etc, etc. Assim, não sei se tem relação, né? Não sei se a gente tem Mas condição de... Mas não, da OPEP a gente sabe que tem relação, óbvio, com o anúncio. Com o anúncio. O APEP, O que a sim. gente não sabe se existe essa relação... Exato, você tem esse plano por trás de vamos fazer isso, vai acontecer isso, e eu tô esperando que o resultado final... enfim. É pensar a cabeça do Trump, que não é muito fácil não, mas tudo bem. Não. Então, assim, você tem muita dúvida ainda, né? Pô, querendo ou não, o setor de tecnologia voou nesses últimos anos. Mais do que natural a gente ter uma certa, né, realização, né, nesse começo de ano, normal. E aí, pô, vai junta de psique. Agora, com essa questão do tarifa, tem muita notícia negativa pro setor de tecnologia. Isso significa que é para abandonar o setor de tecnologia? Não. Talvez você tenha que ser um pouco mais seletivo nesse momento agora. As empresas que são fabricantes vão sofrer até ser resolvida essa questão. Vai ter a tarifa ou não vai ter a tarifa? Eu tenho as ações da Dell na minha carteira, estão caindo 15% hoje. Ela fabrica lá os servidores, depende das GPUs. Se a GPU vai ser mais cara, né? Será que as empresas vão investir? Então, assim, tem muito ainda a ser resolvido, né? A gente vai ter que esperar aí, vai ser muito volátil, acho que esses próximos meses não vai ter uma solução muito rápida. Mas, assim, de novo, para quem tem um prazo mais alongado, eu ainda acho que você consegue encontrar oportunidades interessantes no setor de tecnologia. Muito bem. E em termos de outros setores, né? Porque a gente até falou do petróleo, que inclusive foi poupado das tarifas, né? O petróleo, alguns combustíveis aí foram poupados. Em outros setores, assim, você acha que por mais que, né, estruturalmente a gente tenha que manter o setor de tech, será que não está na hora de equilibrar um pouco entre outros? Ou realmente talvez seja uma oportunidade aí? É que eu acho que já tinha que ter equilibrado no começo do ano, né? Eu já tinha na minha ideia de carteira você ter menos tech e mais outros setores. Porque você já teve 2 anos de tech muito forte, a perspectiva do ano, assim, vamos lembrar, gente, quando saiu lá a eleição do Trump, estava todo mundo muito empolgado nos Estados Unidos, excepcionalismo americano, você vai ter crescimento de lucros, então você poderia manter o múltiplo ali na casa das 22 vezes projetado, mas se você tivesse o crescimento de lucro que o pessoal esperava lá, no começo do ano, $270, você ainda conseguia enxergar uma bolsa negociando com 10% de valorização no final do ano, 6.600 pontos. A tarifa agora, você pode questionar se vai ser de fato implementada ou não, se é uma tática de negociação, como o pessoal gosta de falar, né? Vou trazer as empresas para vir falar aqui comigo, para poder investir nos Estados Unidos. Mas fato é que esses $270 já tem muito banco revisando. Né? Então, assim, a minha expectativa no começo do ano era você ter uma valorização do S&P calcada nos resultados sendo entregues. Você colocou uma névoa nessa parte dos resultados. E aí, por isso eu gostava de ter lá atrás outros setores que tinham ficado, tipo, não tinham entregado resultado ainda. Agora, com essa desvalorização de tech, eu acho que você tem que ter os setores ainda, mas aí você já pode voltar com um pouco mais de carinho no tech. Então, assim, se você for ver hoje no S&P, sei lá, hoje AT&T, cara, uma empresa secular, assim, mas não tem crescimento, né? Empresa de telecomunicações, tá valorizando 3%. No ano já são quase 30%. United Health, saúde, né, que tava passando um monte de perrengue no começo do ano, tava subindo 2%, 3%. Então... Você tem as duas na carteira. Na carteira, sim. Então, eu acho que esse movimento, o ideal teria sido feito lá atrás. Você consegue encontrar alguns outros cases, né, como a gente tava falando aqui com o João. Tem banco agora que tá caindo horrores, que pode ser que, se tudo for resolvido, tá uma bela oportunidade. Eu não sei, eu não tenho nomes aqui específicos, mas assim, eu acho que você consegue, como eu falei no começo, esses momentos, você consegue começar a pesquisar outros ativos, né, além dos que já são amplamente conhecidos do grande público. Esse já ia, para mim, abriram alguns cases de tecnologia, as Mag 7 que a gente fala, abriu uma oportunidade interessante. Só que aí pode ter aberto em outros também, né? Mas aí tem que começar a estudar um pouco mais. Legal. João, qual era a sua preocupação? A preocupação vem depois. Só comentando um pouquinho mais sobre essa questão dos setores, eu acho que é interessante. Eu concordo com o Enzo. O que é mais interessante é que, por mais que alguns desses setores tenham andado, eles ainda estão defasados, né? Do mesmo jeito que o mundo ficou para trás em relação à tech, esses setores ficaram para trás também nos Estados Unidos, né? E aí você pega o setor de serviços,
ele deve ser super beneficiado com essas iniciativas do Trump, né? Assim, você não tem esse problema das tarifas em serviços, né? Eles vão continuar acontecendo. Você pega o setor de seguros, todo mundo vai se apropriar agora enfim, do preço de carro usado, que vai subir. É o mesmo driver do que aconteceu ali no pós-pandemia, né? Que a gente não tinha... as cadeias produtivas, eles não conseguiam entregar nas cadeias produtivas, é a mesma coisa. Então a gente vai ver um pouco disso favorecendo o setor. Que mais que a gente pode citar aqui? Eu acho que assim, tem os bancos regionais também que estão muito linkados ao comércio local, que assim, nos Estados Unidos, gente, talvez economicamente ele não ceda, não tropece tanto. É engraçado, né? Mas assim, a economia é muito forte, a economia interna é muito forte. Enfim, então acho sim que temos boas oportunidades em ativos da economia real aqui. E assim, a gente vai lembrar, né, nesses 2 últimos anos, a gente ficava sempre, talvez, questionando, putz, mas o valuation do S&P tá caro, será que não vai ter um patamar um pouco mais... Assim, querendo ou não, agora tá negociando 20 vezes, ainda é barato? Não é barato se for pesquisar, assim. Tem aquela discussão que a gente tem recorrentemente. Sim. Qual é o múltiplo de justo pro S&P? Ah, do longo prazo é 16, mas será que é 16? Porque lá atrás a composição era industrial, era muito mais cíclica. Será que agora não tá mais perto desses 20? Eu posso até questionar se é 20 ou se é 18, assim, mas fato já veio bem para baixo em relação ao que estava 2, 3 anos atrás. Então, talvez aquelas pessoas que estavam fazendo, não compro S&P, não compro Bolsa Americana porque está muito caro. Talvez agora esteja caro para... Bom, peraí. Como o João falou assim, Meta está negociando 20 vezes lucro, 19 vezes lucro. Você está comprando uma empresa no mesmo patamar do índice, talvez ela tenha uma qualidade melhor do que o índice, então... Que vai sofrer muito menos com a questão da tarifa. Você pode questionar, tipo assim, as empresas pequenas que anunciariam, pode ter algum problema de talvez reduzir, mas eu acho difícil abrir mão de uma ferramenta como Meta nesse cenário. Né? Mais difícil ainda. Eu tô tendo problema para vender, eu tenho que anunciar em algum lugar, qual a forma mais fácil de anunciar hoje em dia? É digital. Então, assim, talvez isso tenha ajudado para quem não tenha tido posição em Bolsa Americana nesses 2 últimos anos. Talvez agora é o que eu falei, tipo, agora já começou a ter um patamar que fica mais convidativo a você ter alguma posição. Bacana. E por fim, assim, acho que o Enzo citou ali bem o United Health, né? O Trump, ele foi meio enfático, né? Em relação ao Medicaid, Medicare lá, que são os planos de saúde. Que não será impactado. Que não serão impactados, né? Então abriu uma baita brecha, porque normalmente esse setor, ele sempre vai bem quando a bolsa vai mal, né? Ele tem uma correlação baixa com o S&P. De saúde. O setor de saúde. E, por um acaso, o Trump foi lá e ainda ratificou isso. Sim. A gente está vendo algumas empresas do setor irem bem hoje, o United Health está indo, mas a HCA Healthcare também, que é uma empresa também do setor, está indo muito bem. Mas quando ele fala que o Medicare e o Medicaid não serão impactados, né, que para quem está acompanhando aqui são planos de saúde públicos, né, ele quer dizer que medicamentos cobertos por esses planos não serão taxados? Medicamentos, o atendimento. Entendi. O governo vai continuar bancando toda a questão do DOD, de corte de custos, né? Isso. Aí o pessoal questionava, será que ele vai cortar na parte de saúde, do Social Security? Não, isso aí não vai ser tocado, vai ser mantido. Né, o Medicare, por exemplo, é um valor que o governo americano paga para as empresas oferecerem atendimento para quem não consegue ter um plano de saúde. Legal, então, isso aí, né? Você já tem um setor que vai bem quando o mercado vai mal, e você tem um reforço do presidente falando assim, cara, a gente não vai rever os gastos nesse sentido. Então, por isso que você vê essa performance hoje. A United Health, ela tá passando os problemas pessoais, assim. Pessoais. Né? Problemas delas, mas hoje tá conseguindo segurar a barra. Sim. Legal. Mas, e eu acho que só um ponto final lá nesse negócio aqui de... vai ter tarifa, vai ter tarifa. Eu acho que a intenção do Trump é muito clara, que é, tipo... falar com aquele eleitor dele que perdeu o emprego por conta da perda de fábricas dos Estados Unidos para esses outros países. Então, assim, ele pode até estimular de certa forma. Tem algumas empresas que já estão anunciando investimentos. A própria TSM já falou na época do Biden e agora reforçou que vai fazer fábrica nos Estados Unidos. Um ponto que eu acho que a gente tem que ter atenção é, primeiro, você pode ter esse estímulo à indústria americana, mas não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Então, acho que esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter, que apesar da atitude ser, digamos, bem intencionada, ela não é tão simples assim. E o segundo ponto é que as empresas, elas não iam para México, para China, porque elas achavam os Estados Unidos um lugar feio, povo chato. Não, era muito mais barato você fazer nesses lugares. Você vai conseguir
trazer alguma coisa de volta, beleza. Só que aí você vai fazer um produto mais caro, provavelmente. Então, assim, eu acho que eu nem tenho tanta preocupação em relação ao crescimento dos Estados Unidos. Não é isso. Mas eu acho que, assim, talvez a gente comece a pensar num nível de preços mais altos por conta de produtos serem feitos nos Estados Unidos. Aí vai bater, talvez, naquela discussão que a gente tem do Fed. Qual vai ser a preocupação do Fed? Vai ser cortar os juros porque a economia está indo mal ou a inflação ainda está resiliente? Então, assim... A gente entra numa outra, né, uma outra dinâmica. É um outro equilíbrio. De estagflação que muita gente tem falado. Assim, eu não sei se ainda tá... já começou mais gente a falar. Era poucas, agora um pouquinho mais, mas assim... Mas isso não é um problema que eu acho que é pra agora, tá? Eu tô falando que, tipo, você ter produção nos Estados Unidos de produtos que antes eram feitos fora, vai ser um produto naturalmente mais caro, gente. O americano, ele vai fazer um trabalho que os chineses fazem, mas ele vai querer um salário maior. E eu vou adicionar um ponto nessa história toda. Até eu entrei aqui para pesquisar. Assim, se a gente pegar o número de americanos que nasceram depois do ano 2000, ou seja, jovens, ele já soma hoje 94 milhões. Ou seja, tem mais de 90 milhões de pessoas nos Estados Unidos que não viveu essa fase das fábricas no país. Isso não é de hoje, isso já acontece faz 20 anos, 25 anos nos Estados Unidos. Então, esse pessoal certamente não vai querer trabalhar nas fábricas. Exato. Talvez esse movimento do Trump acabe saindo aí meio como um tiro pela culatra, né? Aquele negócio que ele vai tentar forçar a barra e vai vir a fábrica e não vai ter mão de obra e os 4 anos vão passar. E aí pode ser que entre outro republicano também, não tem problema. Mas talvez o cara não consiga imprimir esse mesmo tipo de dinâmica. E aí volta tudo para trás, né? E aí você comprou quando estava caindo? Parece uma política mais com cara de país em desenvolvimento, né? De China, de Brasil. Fazer a Zona Franca do Texas ali, uma coisa bem pra cá que tá tudo certo. Bom, trazendo a discussão aqui para o Brasil. A nossa bolsa é uma das poucas que reagiu positivamente. Dólar caindo e caindo bastante, né? A última vez que eu olhei, caindo 1% em um único pregão. E eu queria, assim, primeiro, né, trazer qual foi o impacto para o Brasil. Nós permanecemos com a tarifa básica de 10%. Não houve sobretaxação, né, sobre os produtos brasileiros, até porque os Estados Unidos têm um superávit no comércio com o Brasil, né? Então, esse foi o critério adotado, inclusive que a gente antecipou isso aqui no podcast, né? Então, assim... O que explica esse movimento? Nessas horas, o relativo ele importa muito, né? Porque o México já está sobretaxado, se não me engano, em 25%. Os nossos pares aqui na América Latina, a maioria foi sobretaxada, enquanto o Brasil não foi. Então, assim, no todo, a gente é um dos lugares menos impactados por essa história, né? Vai ser impactado sim, porque o 10% é para todo mundo, mas no relativo a gente tá até um pouquinho melhor, né? Aquelas horas que a insignificância tem algum prêmio, né? O Trump gastou meio segundo falando de Brasil ali na apresentação dele. Passou. Exatamente. O Brasil veio, acho que antes ou depois do Bangladesh, sei lá, uma coisa assim, né? Então, assim... Enfim, reagiram muito bem e eu acho que alguns setores podem até se beneficiar. A gente vem batendo nessa tecla, né? Porque essa sobretaxação enorme da China, que é um grande produtor de diversas commodities, inclusive agrícolas, né? Pode acabar perdendo share aí nesse comércio e aí o Brasil ocupa esse comércio que a China antes fazia com os Estados Unidos. Mas o que eu queria entender é assim... Será que isso é o começo de um bull market no Brasil? Um começo daquele movimento, né, que a gente vem invertendo. Nos últimos anos, o call era Big Techs. Se alguém fosse, né, louco o suficiente para investir em América Latina, que fosse no México, porque ia se beneficiar daquela história reshoring. do reshoring e nearshoring. E agora isso meio que caiu por terra, né? Porque, enfim... Enquanto as dúvidas pairarem no ar sobre tarifas, fica ainda... E tem um ponto, assim, 2/3 das exportações do México tem como destino os Estados Unidos. Aqui no Brasil, esse número é 12%. Então, assim, se diminuir muito a exportação do México para os Estados Unidos, é capaz de gerar uma recessão forte lá, né? Então, assim, João, eu queria te ouvir primeiro. O que pode sustentar esse rally brasileiro? Lari,
se a gente olhar para dentro do Brasil, o que pode sustentar é o governo abraçar essa parceria com os Estados Unidos. Seria a maior cartada que o governo poderia dar e abraçar esses 10% como uma coisa assim, olha, o Trump é nosso amigo, vamos fazer negócios. Estamos entre os países menos tributados, menos tarifados ao redor do mundo. É a hora de fazer negócio. Sim. Fomos escolhidos como um dos parceiros. É engraçado isso, né? Mas talvez fosse a hora mesmo do governo prestar atenção nisso e aproveitar essa onda. Até porque, se as nossas tarifas de importação são mais baixas, por que não trazer as fábricas que iriam para outras regiões para cá? Olha a oportunidade como aparece, né? De repente. Lógico, é uma oportunidade de longo prazo, não é uma coisa do dia para a noite, mas enfim, você tem aí uma chance de melhorar o discurso, né? Aí, por outro lado, assim, eu tenho um pouco de medo, mas aí não está muito ligado ao Brasil, eu acho que é mais externo, é que a gente já discutiu isso algumas vezes durante vários anos, que não tem descolamento. Não existe esse negócio do decoupling. Né? Assim, a gente está vivendo esse momento unicórnio, que é alguns países indo muito bem, o Brasil aqui... Na verdade, o Brasil está indo muito bem, está recuperando o semestre passado, né? Que o semestre passado foi horroroso para a Bolsa Brasileira, a gente está voltando aos 130 mil pontos, brigando ali, né? E, poxa, finalmente ganhou alguma razoabilidade os valuations enfim. Mas eu tenho um pouco de preocupação, eterna preocupação, é que se lá fora as coisas começarem a azedar de verdade, a gente vai ver recursos fugindo de novo. Eu não acho que isso muda. Assim, não dá para falar que dessa vez é diferente, sabe? Assim, não é diferente, é igual, é parecido. A gente já viu isso acontecer em alguns momentos, algumas janelas, e logo depois essas coisas se encerram. Então, eu acho que se as coisas se acalmarem lá fora, e aí, eu tô falando generalizado, né? Se acalmar e de repente o Trump vem para uma negociação, para uma mesa, e as coisas, e o humor melhora, eu acho que aqui tem tudo para andar. Acho que o Brasil daí a gente vai ver lá os 140 mil pontos rapidinho. Né? E não duvido nada que seja até o final de maio ali, depois que sair os primeiros resultados trimestrais. Se a gente olha os dados da economia, pelo menos se a gente acredita nos dados da economia, estão mostrando que o Brasil acelerou. O Brasil Acelerou. Tá acelerando. Saiu o CAGED, né, na sexta-feira, o melhor mês da história. Exatamente. Então, assim, antecipado aqui também pela Empíricos? Ou não foi? Antecipado, eu acho que foi, né? Eu acho que foi, porque foi na quinta-feira a gente gravou e na sexta de manhã saiu o CAGED. Então, assim, talvez os resultados trimestrais estejam um pouquinho melhor. Deveriam, né? Se há essa representatividade, eles deveriam estar um pouquinho melhores do que o esperado. A ver, a conferir. A história do decoupling eu confesso que também me incomoda, assim, né? Porque é difícil você make sense of... Ele existe, mas Ele é temporário. É uma janela, é uma janela. Ele é uma janela. Ele sempre Vamos lembrar a crise de 2008. Você teve lá fora, quando teve a crise, né, que caiu, obviamente. Tudo Em caiu. 2009 a gente conseguiu recuperar bem na frente do mercado americano. Mas Foi um pensa ano? comigo, a gente tava naquele super ciclo dos emergentes, né? Sim, também. De 2000 a 2010. Era um outro cenário. Porque foi aquele cenário que de 2000 a 2010 a Bolsa Americana não andou muito, né? Porque você teve lá o começo da .com e depois teve outra, né? E os emergentes andaram, China andou. Mas eu acredito nesse decoupling cíclico, nem que esse ciclo seja um ciclo longo também, entendeu? O que me traz também um pouco de similaridade com o primeiro semestre de 2008 é que naquele exato momento do primeiro semestre de 2008 o Brasil estava passando por a economia estava crescendo, a inflação de certa forma estava pilotada, a gente viu o investment grade. Agora a gente não tem investment grade, mas o que a gente tem? As pesquisas eleitorais de uma eleição que ainda vai acontecer daqui a 2 anos. E não dá para falar Um ano e meio. 1 ano e meio. 18 meses. Não dá pra gente deixar de lado essa história. Essa história parece o investment grade.
parece investment grade. De certa forma, entendi. Então a gente tá nessa mesma toada. Eu me lembro muito bem, em 2008, aquele começo de ano, o dólar desabou, o dólar tinha desabado, você tinha lá o Meirelles pilotando os juros, de certa forma os juros não estavam subindo, e aí, enfim, aí depois veio a crise de 2008, né, e depois o Meirelles baixou juros, enfim. E a gente foi para o investment grade e o Ibovespa nas máximas históricas, 74 mil pontos na época. Espetáculo. Meu ponto é uma janela parecida. Eu acho que tá tão longe. Mas eu tô pensando que é uma janela parecida no sentido de economia andando, a gente tinha uma política austera, política monetária austera, fiscal já era meio atabalhoado, mas menos atabalhoado do que agora, não tem nem comparação. Bolsa nas máximas. Isso E o Brasil na crista da onda, né? Foi por ali que teve lá o sorteio da Olimpíada, da Copa. Foi tudo aquele momento, né? O Brasil na capa da Economist com... É que daí foi o pico, né? Esse daí foi já tinha voando. E acho que eu acho que um ponto, não é investment grade, mas eu acho que isso tem, pelo menos trouxe, na minha percepção, uma boa vontade de alguns investidores. Lembrando, né? O Brasil é uma parcelinha bem pequenininha do portfólio global. 2%, né? Não, e assim, pro cara dobrar, pra ele não é nada, pra gente é muito recurso, né? Mas se você for pegar nesses últimos meses, você já tem visto, né? Vai ter uma conferência de um banco X lá fora sobre Latam. Os investidores estão querendo saber sobre a oportunidade de Brasil. Porque a Argentina foi muito bem, se você conseguir fazer o trabalho bem feito, o pessoal tá olhando. Acho que tem interesse. Falta, às vezes, o cara apertar o botão para comprar. Que aí talvez seja o evento daqui 18 meses, né? O investment grade eleitoral. E agora a gente ganhou uma janela de oportunidade gigantesca. Que a gente sabe da ideologia do nosso governo, etc., mas ela deveria ser aproveitada. Concordo. E trazendo um dado. O EWZ em dólar, né, que é equivalente ao Ibovespa para o gringo, ele está 90% abaixo da máxima histórica dele, que é de 2014. Então, por isso que eu falo que eu acho que a gente está muito longe, assim, a gente ficou muito para trás nos últimos 10 anos. A nossa economia explica isso, né, Lari? Total. Bom, bora pro compra ou vende? Vambora. Preparados? E depois tem dica da semana, hein, cultural. Apple, Enzo Pacheco, compra ou vende assumindo que você não tem. Hoje eu vendo, porque ela vai ficar no olho do furacão nessa discussão aí. Enquanto não tiver a notícia que o Tim Cook tá lá na Casa Branca, eu acho que vai ficar sofrendo muito ainda. Já era das Big Techs, né, das Mag 7, uma das mais caras, com menor crescimento. Né? Então, assim, você já tinha uma história difícil para ser contada, para os investidores comprarem com uma certa tranquilidade. E aí você jogou agora essa questão da tarifa. Eu sinceramente, eu acho que vão ter alguns meses aí ruins para a Apple. Então, hoje eu vendo. Perfeito. Eu concordo e é muito engraçado. A última janela de compra da Apple veio na narrativa do Apple Intelligence, que foi ali em junho de 2023. E o papel ele ficou meio na crista da onda até o lançamento do iPhone 16 em novembro. E aí o mercado começou a olhar e falar assim, novembro 24, junho 24, né, na sua Apple Intelligence, o ano passado. Tanta coisa que acontece que a gente já está em 2025. Mas novembro 24, quando o Apple Intelligence não colou, o papel saiu da crista da onda. Foi exatamente o resultado do Você até teve uma performance boa no final do ano, mas que ela tinha ficado muito para trás. Isso, exato. Não foi porque, assim, não foi por causa da empresa. Um sucesso, não. A Apple ficou para trás, o que a gente pode comprar aí para ainda ter um ano positivo? Isso. E foi. E aí, quando você olha múltiplo, ela está negociando hoje a 27 vezes lucro. E é uma empresa que está crescendo pouco. A expectativa era que o Apple Intelligence trouxesse o crescimento de volta. Não é o que a gente tem visto no começo. Se você for pegar o intervalo dos últimos 5 anos, ela negociou entre 20 e 40 vezes lucro. Então, assim, hoje, beleza, você pode falar que até está mais perto do 20 do que dos 40, mas eu vejo espaço para vir mais pro 20 do que eventualmente. E o 40 também, assim, era a época da Covid, né? Então, assim, você não pode ter isso como... Você só tem como um número, mas você não tem isso como base. Então, eu acho que, tipo, a gente conseguiria ver esse re-rating só que para baixo. Sendo que a gente pode comprar
A Alphabet é 16, né? Você falou. Alphabet 16, e aí outro ponto, né? A Alphabet você tem aquela discussão que já está há muito tempo da empresa em relação ao ChatGPT. Uhum. Acho que assim, é uma dúvida relevante que ainda vai pesar no papel. Por isso que eu acho que eu prefiro ainda hoje Meta do que Google. Eu não acho que eu descarto completamente Alphabet, mas eu ainda acho que os investidores estão levantando muito essa bola. Até vi um relatório um dia desse, uma manchete do Alan Dias falando que o Google tem que ter cuidado para se transformar a nova Kodak. Você teve a empresa que fez a máquina digital e não conseguiu se adaptar à realidade. Eu não acho que seja esse ponto. Uhum. Mas essa dúvida, tipo, uma empresa que tinha 90% de mercado de busca, veio o ChatGPT, ela vai passar até 80%. É uma empresa que vai estar fadada ao fracasso? Não. Mas aí, os investidores começam a pensar, se é 80%, pode ser 70% daqui para frente. Eu acho que a nossa geração ainda utiliza o Google, né? Mas talvez gerações futuras Sim. já vão nascer só usando o ChatGPT. E tem uma galera que usa o TikTok, bem novinha, como Então, ferramenta assim, de busca, cara. Talvez não seja um problema, né, desse médio prazo, mas seja alguma coisa que pode ser comprometedora. Porque vamos lembrar, o Google não foi o primeiro buscador lá de trás. Ela só tornou a coisa mais prática, mais fácil de ser utilizada, né? Então... Perfeito. Estamos vendidos em Apple, então não conheço. Maravilha. Agora, assumindo que não tem carteira, compra ou vende Bolsa Brasileira. Ibovespa aí, 132 mil pontos. Tô comprado. Eu também. Eu compro. Eu compro. Eu compro, cara. E sabe o que eu acho? Assim, o fundamento local, hoje, né? Tem a questão eleitoral que toda semana, essa semana saiu outra pesquisa do Atlas, né? Desaprovação do governo subiu de 49% para 56%. Preocupante. Ninguém se reelege num cenário desse. Então, assim, eu acho que tem isso, né? Que é, na verdade, aquela expectativa positiva que vai se formando. Mas quando a gente olha hoje o fundamento, ele não tá mil maravilhas, mas ele parou de piorar. Parou de piorar. Então, assim, inflação tá acelerando? Tá. Mas a expectativa de inflação parou de piorar, né? O dólar caindo, se esse dólar cair aí para 5,50, 5,45, vão ter que revisar para baixo a projeção de inflação para esse ano, né? E isso, por sua vez, tira muito da urgência do BC de subir mais a Selic. A gente pode interromper esse ciclo de alta muito antes do que a gente esperava. E escapamos da tarifação, né? Escapamos da tarifação. Preço aqui. Exatamente. Então, assim, a âncora monetária tá aí, né? Saiu aquele risco de cauda do Galípolo vir com um forward guidance absurdo, né? Que ia cortar a Selic em mais em menos. E o fiscal, assim... É o que é. É o que é. É ruim, não é problema de hoje, né? Mas tá no preço, né? Nosso juro real de 10 anos tá 8%, bateu 8% ontem, né? Quarta-feira. Então, eu vejo um internacional, ele precisa continuar ajudando para se sustentar pelo menos os próximos aí 12, 18 meses, né? Até a eleição. E eu acho que tudo indica que pode continuar ajudando, né? Porque concordo muito que o estrutural americano continua, né, um supermercado, uma supereconomia, etc. Mas com essa incerteza que já dura alguns meses, a gente pode realmente ir para aquele cenário que você comentou, Enzo, da estagflação, né? Então, assim, o Fed de Atlanta já está projetando uma estagnação no primeiro trimestre, né? Com essas tarifas todas, reorganização das cadeias produtivas, pode ser que aconteça de novo no segundo, no terceiro. Então, assim, capital, ele busca crescimento, né? Ele busca lucro. Essa semana saiu uma manchete no Wall Street Journal, né? Falando que o Brasil pode ser um dos vencedores nessa guerra aí do trade war. Então, não sei se também pode ajudar a trazer o cara que não estava nem pensando lá em Brasil. Falou assim, realmente, né? Os caras commodity. O que me incomoda, eu vou repetir, é que parece muito o cenário do investment grade. Sim. E lembrando que naquela época o PT era amado pelo capital externo, tá? E até interno. Não, e assim, cara, a verdade é que tudo isso significa que nós demos sorte de novo, né? Nós demos sorte de novo, porque é o internacional ajudando, e vamos ser sinceros, assim, fundo de ações, mais 20 bilhões de resgates só nesse primeiro trimestre. Que não para, né? Que não cessa. Ano passado inteiro foi 16 bi de saída. Os gringos aportaram mais ou menos uns 12 bilhões de reais no primeiro tri, aqui na Bolsa Brasileira. Foi o melhor primeiro tri em 3 anos.
em termos de aporte de gringo, né? Então, assim, tudo isso que a gente viu, que o Ibovespa sobe por um acaso 20% em dólar no ano, mais ou menos, a terceira melhor bolsa emergente do mundo, no primeiro tri, foi fluxo de gringo e cobertura de short. Com os resgates ali nos fundos, ó, comendo solto. Então, assim, imagina, né, na hora que essa Selic parar de subir, quando começar a se discutir o corte, a pessoa física volta a aportar dinheiro no... Poxa... Parece uma janela extremamente atrativa. É. Né? E aqui eu vou comentar um pouco o que eu falei ontem pra você. Eu falei assim, eu passei no corredor e falei pra Lari, bull market, Lari. É verdade. e pode culminar, de repente, se juntar um suporte com esse... sei lá, com esse mega acordo do Xi Jinping com o Trump e o mercado inteiro andar muito. Tudo andar muito. Tá? Assim, eu prefiro pensar que esse cenário vai existir, porque aí eu sei que vai ter uma desvalorização do dólar, mas aí você tem um suporte otimista, sabe? No mundo, né? No mundo, né? É. O crescimento sincronizado... Faz um tempinho que a gente não vê, né? Nossa, Seria bom. Saudades. Seria bom. Desde a pandemia desincronizou, né? Pra caramba. Né? No pós-pandemia, né? Na verdade. Pós-pandemia. Porque na pandemia sincronizou, todo mundo afundou. Todo mundo afundou. E no pós-pandemia desincronizou. Totalmente. Bom, dica cultural da semana. Enzo Pacheco, qual a sua dica? Bem, aproveitando o tema, eu vou sugerir o vídeo aí do Donald Trump, cara. O Aprendiz. Tá no Prime Video. É a história do começo da carreira dele, né? Quando ele era só um executivo da construção civil lá em Nova York. E aí tem um cara que é tido como mentor dele. Bem legal. Eu assisti no avião, na verdade, mas tem no Prime Video. É documentário? Sério? Não, é filme dramático, né? Tá. Tem personagem. O cara que faz o mentor é o cara que fez... Soldado... Não. Putz, a série que a gente ficou falando... Succession? Sei. É que fazia o Roman. Não, esse é outro filme. Esse aí é a verdadeira dor. E ele ganhou o Oscar, né? O Roman ganhou o Oscar. Mas esqueci o nome que era o filho mais velho. Kendall. O Então, personagem era o Kendall. O coadjuvante desse filme é o Kendall, que é o Jeremy Strong. Ele concorreu ao Oscar também. Junto com o irmão do Macaulay Culkin. Então, muito bem interessante. O Aprendiz. O Aprendiz, tá no Prime Video. Perfeito. João. Mari, eu na verdade queria convidar as pessoas a testar a ferramenta do GPT usando, tentando fazer imagens. É muito ruim, eu já tentei. As novas? As novas não. Mas Então, é a trend do Cartoon lá? Tem a trend do Cartoon, mas coloca lá a sua foto e pede pra te colocar lá esquiando não sei aonde, sei lá, uma coisa bem... Assim, tá muito divertido. Mas é qual versão do GPT que você tem que usar? É a última versão, a versão que tá na web mesmo. Você entra no site do GPT normal. No site do GPT normal, agora não é mais o Dali, né? Que são aquelas imagens mais clássicas. Enfim, que é clássico do IA, né? Agora é o Sora que faz as imagens. Entendi. E experimenta. Tá divertido. É o que o Sam Altman falou que tá fritando as GPUs. Exatamente. Inclusive, parece que teve um impulso gigantesco da Índia. O pessoal na Índia tá amando essa história toda. E de fato, dá pra criar muita coisa legal. E aí, assim, para aqueles artistas que gostam de desenhar, mas que não são desenhistas, eu adoro pegar a caneta e rabiscar e puxa, aí eu me vi brincando no GPT, fazendo imagens da família e, assim, muito legal. Então, fica o convite para passar o final de semana mexendo no GPT. Fritar as GPUs. Muito bem. Em vez de jogar PlayStation, né? Em vez de jogar PlayStation. É isso aí. Bom, a minha dica é um pouco mais mundana aqui, né? Esse final de semana em São Paulo tá rolando o SP Art, lá na Bienal do Ibirapuera. Para quem gosta de artes plásticas igual eu, não tenho talentos em artes plásticas, sou uma negação em desenho. Pode te ajudar. É verdade. Mas eu gosto muito de visitar, passear, ver o que tem aí de novo na arte brasileira e também internacional que tem lá. Então, Bienal do Ibirapuera, acho que só vai até esse domingo. Aí pode ser um bom programa.
para vocês. Legal. Lari, posso Por favor. Jabazinho? um jabazinho aqui? Não, eu gostaria de trazer aqui a minha satisfação, o nosso Empíricos Cash Yield, o nosso fundo DI, né, que veio aí para suprir uma demanda dos nossos cotistas, né, que não conseguiam colocar mais recursos no nosso Selic Simples por conta da limitação das plataformas de 100 mil reais. O Cash Day atingiu hoje a marca de 200 milhões de reais. Então, o Opa! fundo está crescendo, está andando super bem, 102% do CDI em 12 meses. Fundo bacana que está lá na plataforma do BTG para, enfim, para qualquer um que queira investir. Sabe uma coisa que eu adoro? Quando excelentes produtos vendem. Porque, assim, a gente vê muito produto excelente que não vende, né? Sim, Não é sim. comercial, que não Sim. tem procura e tal. Então, quando um produto bom vende, nossa, eu fico assim, o meu propósito de vida está sendo cumprido, né? Na verdade, nesse caso, via João. Bom, Legal. é isso, pessoal. Reforço aqui o convite para conferir gratuitamente também a Empíricos 10 Ideias, minha carteira mensal de ações, edição de abril. Enzoca, muito obrigada. Valeu, estamos aí. E, João, obrigada por mais um Valeu, episódio. Semana que vem tem mais. Um abraço.